Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é o amor ao próximo. Eu vou estar lendo lá em Tiago 5:11. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Eis que temos por felizes o que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém? Quando hoje o Senhor falou, né, pra gente que o maná hoje era a gente praticar amor ao próximo, eu logo fiquei pensando, também meditando, né, e falando, nossa, né, quando o Senhor falou de Jó, né, que é o amor ao próximo, né? Como que a gente demonstra amor ao próximo? Primeiro, o Senhor, né, ele já deu o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Essa foi a maior prova do amor dele conosco. E todos os dias, né, ele demonstra o amor dele como? Pela misericórdia dele, né, todos os dias dizer pra gente, vamos lá, né, nos permitir a viver mais um dia e falar, vamos tentar de novo, né, e assim ele está demonstrando cada dia mais o amor, né, de nunca desistir de nós, ele nunca desiste de nós, isso já é a maior prova de amor. E assim, né, eu meditando na palavra e vendo, né, o Senhor falando aqui pra gente, né, perseverar e ser firme. Por que ele diz isso? Porque pra gente viver, né, o amor, né, demonstrar o amor ao próximo, às vezes o nosso próximo não é talvez alguém que a gente conheça, às vezes é alguém que faz tempo que a gente não vê, às vezes é alguém que já nos magoou, né, e aí o Senhor está permitindo a pessoa estar do nosso lado pra gente demonstrar esse amor. Como que a gente vai demonstrar esse amor? Se a gente estiver vivendo a palavra, obedecendo o Senhor, praticando os princípios dele, fazendo a vontade, a gente vai demonstrar esse amor. Porque nós vamos demonstrar exatamente o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos amando todos os dias, mesmo a gente falhando, ele está ali, todos os dias mostrando o amor dele. Ele não desiste de nós. E assim é a mesma coisa nós com o nosso próximo. E nem sempre o nosso próximo é quem está perto da gente. Quem, nossa família, não. Às vezes o próximo é alguém que a gente não conheça. E é tão interessante que o Senhor me lembrou ali, né, a parábola do bom samaritano, que ele estava ali caído e passaram para ajudar ele. E assim é nosso, o Senhor está falando o quê, né? Para a gente estar atenta, porque com esse mundo correndo, tudo, às vezes a gente está se preocupando tanto com tantas coisas que a gente não foca que tem uma pessoa do nosso lado que está precisando que a gente demonstre o amor de Jesus para ela. Da mesma forma que Jesus nos alcança com o amor dele, ele quer que a gente também transmite isso. E ele está dizendo hoje para a gente praticar o amor ao próximo. E praticar fazendo o quê? Demonstrando o que a gente tem vivido com ele. Se a gente está vivendo a palavra, obedecendo os princípios dele, a gente vai demonstrar o amor, né? Lembrando de ontem, né? A luz que brilha, mostrar o caminho para ela, às vezes com a palavra, às vezes ouvindo ela, às vezes orando, e às vezes, né, a gente não entende, mas é igual, né, ele falando aqui de Jó, né, pensando na história de Jó, toda a prova que ele passou, o teste que ele passou ali, né, sendo provado, e ali, né, demonstrando, olha ali que interessante, falando, quando o Senhor falou de Jó, ele me levou lá a meditar, né, eu fico com o meu caderninho aqui do lado, porque eu leio a Bíblia com o meu caderno, eu vou anotando o que o Senhor vai revelando, né, e quando o Senhor me falou para eu meditar lá em Jó 2:10, fala lá quando a esposa de Jó falou para ele amaldiçoar Deus e morrer. E ele falou, né, repreendeu a esposa dele falando, falas como uma doida, né? Ou seja, Jó ali, ele poderia ter pecado contra Deus e ele demonstrou o amor dele pela esposa também. Ou seja, ele não pecou contra Deus e cumpriu o amor ao próximo, porque naquela hora do sofrimento, quem estava falando com ele ali, quem era o próximo dele? A esposa dele, é a pessoa que ele ama, mas ele teve que demonstrar o amor por ela. Como? Repreendendo ela, porque nem sempre, né, a gente vai demonstrar o amor ao próximo fazendo o que a pessoa quer, agradando ela, não, é dizendo não, é repreendendo. E isso foi uma das coisas que eu aprendi agora no meu processo, porque eu também não sabia falar não, eu sempre falava sim.
Eu ouvia muito que eu amava demais, tinha dó demais, e eu não sabia falar não. Eu tive que aprender agora. E o não também é amor. E Jó fez isso, Jó repreendeu a esposa. Só que olha o final de Jó. Olha o final de Jó. Ela também foi abençoada. E se ele tivesse ouvido a esposa? E, né, a gente sabe que primeiro é Deus. E Jó, ele não trocou ali, ó, ele tinha dois amores, quem que é? Deus e a esposa. Mas ele ficou com Deus primeiro, porque ele não desobedeceu a Deus. Ele não pecou contra Deus. E ele também mostrou amor pela esposa dele. Porque se ele tivesse ouvido ela, como será que eles iam sofrer mais ainda? Porque uma coisa é você estar passando a prova com Jesus, outra coisa é você estar passando sozinho, sem ele. Então, aquilo ali não era a boca de Deus nela. Não, então por isso que Jó repreendeu. E assim é o Senhor trazendo para nossas vidas, porque para a gente praticar o amor ao próximo, às vezes a pessoa vai estar do nosso lado e nós não vamos poder concordar com ela, nós vamos ter que falar com amor. E isso também é amor. Então eu pensei em tudo isso, né? E às vezes não é fácil, porque às vezes a gente vai ter que falar para o nosso próximo e às vezes é pessoas que estão perto, pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que vai estar sendo o nosso próximo no momento. E aí? Só que aí também tem um outro ensinamento. Talvez pode ser não o nosso próximo que a gente conhece. E a gente também tem que estar atento, porque às vezes a gente está preocupada tanto com as nossas vidas, né? Preocupando muito com nós, e a gente esquece do próximo que está do nosso lado, que talvez a gente não conhece, mas a gente precisa praticar amor ao próximo, porque às vezes a pessoa está ali do nosso lado precisando. E a gente não está atento à voz do Espírito Santo, porque hoje, quando ele fala, né, praticar o amor ao próximo, ele vai colocar pessoas para a gente demonstrar o amor dele. Não é só para a gente falar ou para a gente ler, não. É para a gente praticar mesmo. E a gente tem que estar atenta à voz dele para praticar, né, com o amor, demonstrar o amor. Porque assim nós vamos estar cumprindo com o propósito de Jesus e obedecendo o comando dele, que ele só está fazendo isso para fazer a gente cada vez mais ser semelhante a ele. Mostrar a luz que brilha, que foi ontem o vídeo que eu gravei. E é como? Mostrando o amor dele, praticando nas atitudes e compartilhando, né, com o próximo. É assim que o Senhor quer que a gente demonstre, que nós possamos viver isso todos os dias. Mas hoje ele está falando para a gente. Por quê? Porque ele vai colocar pessoas para a gente praticar. Demonstrar o amor. Até porque isso é uma obediência, para ver se nós vamos obedecer, se a gente vai estar atenta. Como que nós vamos estar atentos? Se nós estiver caminhando com ele, fazendo a vontade dele, obedecendo ele, nós vamos estar atentos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos mostrar. Mas a gente tem que estar ligadinha com ele, caminhando com Jesus. Que essa palavra fale ao seu coração, né, como falou o meu, e que possamos cumprir, né, obedecer o que o Senhor tem cada dia nos entregado para a gente cumprir aqui, vivendo cada dia mais junto com Ele, caminhando mais e mais perto dele, sendo a semelhança a Ele. Vou fazer uma oração agora. Vamos lá? Senhor meu Pai, muito obrigada por essa tarde que o Senhor já preparou e obrigada, Senhor, porque o Senhor logo pela manhã entregou o maná dizendo que hoje é para a gente praticar amor ao próximo. Que possamos cada dia mais viver isso, obedecendo a Tua voz e praticando, Pai, e demonstrando o Teu amor cada dia mais, através das nossas atitudes com os nossos próximos, porque até a gente ir para a eternidade nós vamos ter que viver isso, compartilhar, ajudar o próximo e para fazer, Pai, o que é os Teus princípios. Praticar os teus princípios. E hoje o Senhor nos falou sobre o amor ao próximo, que possamos te agradar, te obedecendo, cumprindo, Pai, não só falando, mas vivendo, praticando. Assim é meu desejo, que cada um que se deparar com esse vídeo, Pai, que possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, como eu fui tocada, e logo já de prontidão te obedecer e falar, vou praticar o amor ao próximo, compartilhando o que o Senhor tem feito em cada um. Esse é meu desejo. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que essa palavra falou seu coração, né? Se inscreva, dá o like, compartilha, conta lá seu testemunho, né? E abençoe outras vidas, porque eu tenho recebido vários testemunhos.
E você também vai receber os seus testemunhos de compartilhar o vídeo, porque a pessoa também vai estar podendo praticar o amor ao próximo. E às vezes ela vai estar recebendo algo que ela está precisando ouvir, porque quando a gente, né, pratica o amor ao próximo, a gente está pensando no próximo, o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Quando a gente cuida de outro, Deus cuida de nós. E assim você vai estar abençoando outras vidas e cumprindo o propósito do Senhor. Amém? Deus abençoe.